Boa noite a todos. Meu Deus. Tá todo mundo com o WhatsApp aí? Cadê meu celular? Alguém pegou. Hoje eu vou pregar pelo WhatsApp. Quem tiver com o WhatsApp ligado aí, pode ligar que a gente vai conversar pelo WhatsApp hoje. Deixa eu arrumar minha Bíblia aqui, pera aí. O pastor pediu para que eu trouxesse a palavra hoje. Ele falou comigo no dia que ele foi viajar. E para mim, mais uma vez, é motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês aquilo, na verdade, um pouco daquilo que Deus tem falado comigo todos os dias. E eu poderia, de muitas maneiras, trocar a palavra que eu ia trazer hoje. Afinal, eu tenho 30 palavras prontas, algumas que eu já preguei, algumas que tem pronta, mas eu ainda não preguei. Mas Deus, Ele insistiu que eu trouxesse isso nessa noite. E essa palavra eu também fui ministrado dela um dia por um amigo meu. Foi no ano passado, mais ou menos em junho, julho. E desde então eu nunca mais esqueci o versículo. Ela foi tão poderosa na minha vida. Ela foi tão forte, ela mudou tanto o meu coração, me fez pensar tanto na minha vida, que desde aquele dia eu não esqueci uma só palavra do que aquele meu amigo me disse. E não esqueci também de um só versículo que ele leu pra gente. Na verdade era um culto. Não foi só eu que ouvi, mas muitas pessoas puderam também compartilhar daquela palavra. E quando o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra hoje, eu falei: Deus, então a gente precisa conversar um pouco mais junto aí, um pouco mais alinhado. E naquele instante Deus colocou no meu coração que eu falaria sobre isso que eu vou falar com vocês nessa noite. Com certeza não é uma passagem desconhecida, afinal todos nós aqui já lemos a Bíblia 30 vezes ao toda. Não, né? Eu também não li. Mas é uma passagem bastante conhecida. Alguns podem falar assim: eu não conhecia ela dessa forma, eu nunca tinha prestado atenção. Essa palavra está lá em Lucas, mas eu não vou falar para você abrir. Eu sinceramente quero que você somente escute. Depois, no fim da palavra, no fim do discurso, eu posso falar para você que capítulo, qual versículo ela está. Ou talvez, na hora que eu começar a ler, você já vai saber qual que é, né? Mas a palavra diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Para a festa da Páscoa. Quando ele quem? Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e entre os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Uma passagem bastante conhecida de Lucas. E o que eu acho interessante nessa passagem é que Lucas, o evangelho de Lucas, é o único evangelho dentre os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre esse tempo de Jesus, de 1 aos 30 anos. Se você for pegar toda a história de Mateus, Marcos e João, nenhum deles vai falar desse tempo, do 1 aos 30 anos, quando começou o ministério de Jesus. Somente Lucas. E aqui ele retrata da história de Jesus quando ele tinha apenas 12 anos, era uma criança, né? Quem tem 12 anos aqui na igreja? Sara tem 12 anos.
Então, Lucas está contando a história de Jesus quando ele tinha apenas 12 anos. E aqui essa passagem nos diz que na Páscoa era costume de todos os judeus descer para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E naquele ano, Maria, José e Jesus desceram também. Desceram para Jerusalém para celebrar a Páscoa. No 43 diz assim que, no 43 está escrito assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Então essa parte A desse versículo, terminados os dias da festa. Então eu entendo que, se eles desceram para Jerusalém, Célia, para poder celebrar aquele momento, celebrar aquela festa, eles devem com certeza ter aproveitado. Então, ao regressarem, eu tenho a certeza de que eles aproveitaram aquela festa. Só que na parte B do versículo, a Bíblia continua nos dizendo que Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Ou seja, sem que eles percebessem, Jesus ficou em Jerusalém. E no 44 ele diz que os pais de Jesus, Maria e José, pensavam que Jesus estava onde? No meio dos amigos. Eles pensaram que Jesus ia estar no meio da multidão, no meio dos parentes. Então eles começaram a procurar entre os amigos, entre os parentes, entre os conhecidos, mas eles não acharam Jesus. Depois de 3 dias, eles acharam Jesus assentado no templo, junto dos bacanas da época, junto dos doutores, junto dos professores de Jeová, junto dos entendidos. E a palavra diz que ele estava ouvindo, interrogando. E todas aquelas pessoas que estavam ali junto com ele diziam: nossa, como esse menino é inteligente, como esse menino é sábio, como esse menino entende da palavra de Deus, como ele é esperto. Todas as pessoas diziam isso. E quando Maria e José encontram Jesus, ele diz: filho, por que você fez isso com a gente? Por que você ficou aqui? Nós caminhamos o dia inteiro achando que você estava dentro do busão com a gente, mas você não estava. E nós demoramos 3 dias para poder te achar. E Jesus respondeu: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam por acaso que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios dele? Essa foi a resposta de Jesus. Mas o que me chamou a atenção ao ponto de eu trazer essa palavra, compartilhar esse pensamento com os irmãos nessa noite? 2 pontos me chamaram a atenção. O primeiro deles é muito claro. O primeiro deles é que Maria e José esqueceram Jesus na festa. Essa é a primeira coisa que me chamou e muito a atenção nesse versículo. Maria e José não esqueceram Jesus, William, num velório. Não foi num velório. Eles não esqueceram, Astolfo, Jesus num médico. Eles não esqueceram Jesus, ô Paulinho, fazendo uma endoscopia, jogando bola. Eles esqueceram Jesus onde? Numa festa. Eles estavam ali celebrando a festa da Páscoa, os pais foram embora e Jesus ficou. Eles esqueceram Jesus numa festa. E eu me pergunto, será que eu, Micael Garcia Marinho, tenho facilidade em esquecer Jesus? E eu transporto essa pergunta para vocês: será que nós temos essa facilidade, né? Nós temos essa aptidão, se é que eu posso dizer assim, de esquecer Jesus? Se for responder por mim, eu sinceramente tenho muita facilidade em esquecer Jesus. E não é difícil da gente exemplificar isso. Você quer ver uma festa, uma grande festa na verdade, que muitos esquecem Jesus? E muitos que eu falo não são os lá de fora não, somos nós. Nós acabamos de passar por mais um Natal, 25 de dezembro. É uma festa, nós celebramos a data simbólica do nascimento de Jesus. Só que quantos de nós lembramos de Jesus na data do aniversário dele? Nós vemos as pessoas correndo com presentes, nós vemos as pessoas correndo atrás de passagem, atrás de viagem para poder passar o Natal e a virada do ano, na praia, num cruzeiro, nos Estados Unidos, ou seja lá onde for, mas em nenhum momento elas se lembram de Jesus, esquecem de Jesus na sua própria festa. Esquecemos de Jesus muitas vezes no sofrimento, que dirá na picanha, né, como o pastor diz. Muitas vezes eu e você esquecemos Jesus na hora de roer o osso. Nem na hora que nós estamos com dificuldade nós lembramos de Jesus muitas vezes, que dirá nas festas. Ou
lembramos de Jesus o tempo todo na hora da dor, lembramos de Jesus o tempo todo na hora do sofrimento, mas na hora da festa a gente vaza, a gente vira as costas para Jesus. É isso que acontece. Na realidade, o que tem acontecido com a igreja, e eu me incluo nela, como primeira pessoa, porque se Jesus quis que eu trouxesse essa palavra, é porque até hoje Ele tem algo para me falar através dela. Quando Tiago pregou essa palavra lá na assembleia que eu ouvi, nós estávamos com Dependa, aquela palavra penetrou com o meu coração com uma força muito grande, e até hoje ela tem falado comigo. E o grande problema é que nós acostumamos com Jesus, né? Poxa vida, eu nasci na igreja, quer dizer, eu nasci no hospital, mas eu fui criado na igreja. Desde os meus 1 ano de idade eu já frequentava a igreja, vinha na escola dominical, já participo do louvor desde os meus 12 anos, prego, falo de Deus, então eu acabei me acostumando com Deus. Mas o grande problema é que quando nós acostumamos com alguma coisa, nós acabamos esquecendo ela. Isso não é somente com Deus, isso é com a família, isso é com o trabalho, isso é com os nossos compromissos. Se a gente acostumar com Jesus Cristo, se a gente acostumar com Deus, nós vamos acabar esquecendo dele o tempo todo. E tem um grande problema nisso. Eu não sei se você enxerga assim, mas quando eu me esqueço de Deus, eu perco tudo. Eu perco a minha motivação de buscá-lo. Quando eu esqueço de Deus, quando eu esqueço de Jesus, eu perco a minha vontade de vir na igreja. Quando eu esqueço de Deus, eu perco a minha vontade de trabalhar. Quando eu esqueço de Deus, eu perco a minha vontade de vir aqui ensaiar todos os sábados com Dependo, para poder trabalhar no Virada. Quando eu me esqueço de Deus, eu perco toda a vontade de estar aqui compartilhando com os irmãos uma palavra. Eu não falo isso da boca para fora, porque eu entendo que Jesus é o meu coração. Eu entendo que se eu perder e se eu esquecer Jesus, isso também se aplica a você, não muda nada. Se nós nos esquecermos de Jesus, nós vamos perder a vida. Eu não digo a vida física, né? Eu não digo que nós vamos morrer, mas eu falo espiritualmente, nós somos mortos. E se nós acreditamos em Jesus somente para essa vida, ai de nós somos ruins, nós somos miseráveis. Agora eu fico pensando aqui, se até Maria, que é a mãe de Jesus, e José, que era o cuidador de Jesus, como o esposo de Maria, esqueceu Jesus na festa, quem sou eu para não esquecer também? E aqui vai uma dica, muitas pessoas dizem que nós cristãos, nós não amamos Maria. Lógico que amamos, eu amo Maria. A diferença é que eu não idolatro ela. Eu amo Maria porque ela é a mãe do nosso Salvador. E se aqui está dizendo que Maria esqueceu Jesus naquela festa, aqui já cai por terra toda adoração a Maria. Maria esqueceu o nosso Salvador na festa. E se ela esqueceu, nós também temos grande chance. Nós temos uma probabilidade muito grande de esquecer Jesus também nas festas. Agora, se nós esquecemos Jesus, o que nós temos que fazer? Esse aqui é um momento de festa. Todos os domingos nós nos reunimos aqui na igreja para poder cantar a Deus, louvar, para escutar uma palavra, para bater um papo, ter comunhão. Isso aqui é uma festa. Agora, será que todos nós, quando saímos daqui, vamos levar Jesus conosco? Ou nós vamos deixar Jesus aqui no templo? Será que nós vamos levar Jesus para o nosso trabalho? Ou será que nós vamos deixar Jesus aqui na igreja? Ou será que nós vamos levar Jesus, mas quando nós estivermos lá fora, nós vamos falar assim: Jesus, aqui eu sei que o Senhor não entra, então fica me esperando aqui fora. Eu vou entrar ali dentro rapidinho e já volto aqui. Nós podemos fazer isso, mas o problema é que ao regressarmos nós temos chance de não encontrá-lo mais, nos esperando lá fora. Nós não podemos ser como jumentos. Salmos 32 fala isso. Nós não podemos ser como o jumento que empaca e fala assim: não, aqui tá bom. Nossa, aqui tá bom demais, eu tô aprendendo, não quero mais nada não. Só que a gente também não pode ser mais como um cavalo que sai em disparada na frente e deixa Jesus para trás. Nós não podemos fazer isso. Maria e José, enquanto procuravam Jesus, eu imagino que eles estavam loucos. Eu digo isso porque esse tempo atrás o Juliano estava numa loja de roupas. Estava ele ali, a Sara e o Davi. E
Por um segundo eles se descuidaram, e o Davi, do jeito que ele é tímido, né? Todo mundo conhece o Davi. Ele pegou, saiu andando, eles não perceberam, e entrou dentro da cozinha. E o Juliano e a Yara vendo roupa e tal, na hora que eles se deram por conta, cadê o Davi? E eles contaram, né, Juliano, que eles ficaram desesperados. Começaram a gritar pela loja, cadê o Davi? Cadê o Davi? Cadê meu filho? Cadê meu filho? E quando eles entraram dentro da cozinha, o Davi estava com um copo de água na mão. Ele tinha pedido um copo de água para a moça que estava na cozinha. Então, eu não tenho filho, mas eu imagino que quando um pai perde o filho, onde quer que seja, ele fica desesperado. Então, eu lendo essa passagem, eu imagino que Maria e José estavam desesperados, literalmente. Imagine que eles estavam puxando o cabelo de tanto desespero, procurando Jesus. Isso em 3 dias que eles ficaram sem Jesus. Agora, se em 3 dias eles já ficaram desesperados, já ficaram descabelados, loucos, imagina 3 anos, imagina 3 meses, imagina uma vida inteira sem estar com Jesus. Imagina uma vida inteira esquecendo Jesus, como seria? Sabe por que muita gente se mata? Sabe por que muita gente sofre de depressão? Sabe por que muita gente é amargurado, é triste, é para baixo, não tem autoestima? Porque em algum momento da vida elas esqueceram Jesus. Ou melhor, ou talvez elas nunca se encontraram com Jesus. E a história conta que quando eles encontraram Jesus, Maria e José, isso aqui está no 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Olha que interessante, ficaram maravilhados. A história não está contando que eles pegaram Jesus e falaram, vamos embora Jesus. Não, eles ficaram maravilhados, não acredito que eles ficaram alegres, felizes, pulando de alegria porque eles encontraram Jesus. E assim funciona conosco nesses dias, hoje em dia. Quando uma pessoa que está sofrendo na vida com depressão, com tristeza, com amargura, ela encontra com Jesus, tudo o que está errado na vida dela se alinha. Não tem como uma pessoa se encontrar com Jesus e simplesmente a vida dela continuar a mesma coisa, não. Quando nós encontramos Jesus, tudo que está errado se alinha novamente e volta para o eixo. Tudo se alinha e volta para o eixo. Segunda coisa que me chamou a atenção, está no versículo 46 e 47. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O que me chamou a atenção nesse texto aqui? É que quando eu, Micael Garcia Marinho, esqueço Jesus no meio da caminhada, quando eu esqueço Jesus na festa, ou quando eu esqueço Jesus no meio do sofrimento, quando eu esqueço Jesus no meio da bonança, todo o trabalho, toda a construção do reino, toda a construção desse império que Jesus tem que construir na terra, não fica parado. Então, é muita pretensão minha achar que se eu esquecer Jesus no meio do caminho, ele não vai arrumar outro tecladista, ele não vai arrumar outro pregador, ele não vai arrumar outro zelador, enfim. É muita pretensão minha. Porque quando Jesus encontrou Maria encontrou Jesus novamente, ele não estava lá parado, esperando ela encontrar, não. Quando ela encontrou, ele estava trabalhando, ele estava ali interrogando, ele estava batendo um papo com os doutores da época. Então nós não podemos achar que Deus não vai continuar a construção do reino, se nós não estivermos à disposição. Ele vai. Você pode não estar no meio, mas ele vai fazer, com certeza. Deus, em nenhum momento da história dele, em nenhum momento da vida, do reino, ele depende de nós. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, no tempo que ele quiser. Para finalizar com chave de ouro, e é isso que eu queria que nós saíssemos daqui em mente. Na verdade, mente não, no coração. No fim dessa passagem está escrito assim, e ele lhe respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas palavras no coração. E crescia Jesus em sabedoria e
e graça diante de Deus e dos homens. Por que eu digo que essa passagem ela fecha com chave de ouro? Porque Maria, José e Jesus desceram juntos. Eles saíram de mão dadas. Então, em algum momento na vida de Maria e de José, eles esqueceram Jesus. Eles deixaram Jesus no meio da festa. Eles foram para a festa, voltaram sem Jesus. Mas quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, eles voltaram. Voltaram e saíram de mão dadas para celebrar a vida. Então, nós não podemos deixar Jesus aqui. A gente não pode deixar Jesus aqui na igreja. Embora aqui seja o lugar onde nós temos mais chance de encontrá-lo. E por que eu digo isso? Porque Jesus ele ficou no templo. Enquanto Maria e José esqueceram Jesus, Jesus não ficou na rua, ele ficou no templo. Então, embora o templo, a igreja seja o lugar onde nós temos mais probabilidade de encontrá-lo, nós não devemos ter esse desejo de deixá-lo aqui. Nós temos que levá-lo conosco. Nós temos que levá-lo para a nossa casa, nós temos que levá-lo para o nosso trabalho, para a nossa vida social. Nós temos que levá-lo para os nossos estudos, para a nossa vida. Ele tem que fazer parte do nosso cotidiano. Apocalipse 2:5 está escrito assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aqui eu faço uma reflexão. Onde foi que eu esqueci Jesus? Qual foi o ponto da minha vida que eu deixei Jesus de lado? Será que foi numa festa? Será que eu deixei Jesus na rua? Onde eu tenho que procurar Jesus? Porque eu acho interessante também que quando Maria e José foram procurar Jesus no meio da multidão, vocês lembram qual foi o primeiro lugar que eles procuraram? Quando eu li, eles foram procurar Jesus no meio dos amigos, mas não encontraram Jesus no meio dos amigos. Então, eu entendo que muitas vezes amigos são só amigos. Eu entendo muitas vezes que no meu melhor amigo, muitas vezes eu não posso encontrar Jesus. Eles foram procurar Jesus no meio dos conhecidos, Maria e José, mas não encontraram Jesus no meio dos conhecidos. Eles foram encontrar Jesus no templo. Onde foi que eu esqueci Jesus? Nessa minha caminhada, onde foi que eu esqueci Jesus? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Se nós esquecemos Jesus, nós temos que voltar para buscá-lo, como Maria e José fizeram. Nós temos que lembrar onde nós caímos. Devemos nos arrepender por isso, pegar na mão de Jesus e sair andando. Então que Deus possa nos fazer pessoas que buscam Ele o tempo todo. Que Deus não permita que nós saímos aqui nessa noite sem Ele. Que Deus não permita que nós saímos aqui nessa noite sem o nosso Salvador do nosso lado. Vamos levar Ele para casa. Vamos levar Ele para o nosso trabalho. Vamos levar Ele para os nossos amigos. Se nós não encontramos Jesus nos nossos amigos, eles podem encontrar Jesus nas nossas vidas. Mas não vamos esquecer Jesus aqui. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês.